Às vezes é difícil e assim parece quase que impossível resistir a um doce, não é? Então, gente, talvez seja a hora agora de entender um pouco melhor sobre o que o açúcar pode fazer com o nosso cérebro. Mas antes, gente, eu quero dizer que o problema não é demonizar o açúcar. Né? A glicose, nós sabemos que a glicose é uma importante fonte de energia para o organismo, inclusive para o cérebro. Então, o problema está ali no excesso, né? E na frequência do consumo de alimentos muito ricos em açúcares adicionados. Então, quando consumimos alimento muito doce, esse estímulo ele pode ativar o sistema de recompensa do cérebro, envolvendo ali neurotransmissores como a dopamina, né, que participa ali dos processos de prazer, motivação e aprendizagem ali por recompensa. Então, gente, é por isso que comer um chocolate, um brigadeiro, um pedaço ali de bolo bem recheado pode proporcionar uma sensação agradável, gostosa, de prazer. O cérebro, ele registra aquela experiência como algo prazeroso. Né? E quando esse comportamento se repete com frequência, podemos passar a desejar aquela experiência sempre mais, novamente. Então, esse mecanismo, ele é natural, né? E faz parte do funcionamento do cérebro. O problema, né, é o excesso, como eu já disse. Né? O problema ele vai aparecer quando esse padrão se torna assim muito frequente e começa ali a fazer parte da rotina alimentar. Porque o açúcar, ele não está relacionado apenas àquilo que sentimos ali no momento. Ele também pode fazer parte de um contexto ali metabólico que ao longo ali dos anos pode influenciar a saúde cerebral. Então, tem pesquisas que vêm investigando, né, a relação entre consumo excessivo de açúcar, resistência à insulina, diabetes tipo 2 e saúde cerebral. E olha só, gente, tem publicações mostrando que o diabetes tipo 2 e resistência à insulina estão associados a um maior risco de demência, inclusive o Alzheimer. E a ciência também, ela investiga a chamada resistência à insulina cerebral, porque a insulina, ela participa de processos importantes, né, para o funcionamento dos neurônios e da memória também. Então, gente, olha bem, eu não estou dizendo que comer açúcar causa Alzheimer, mesmo porque eu não sou médica, né? Eu não sou da área da saúde e o meu conhecimento, assim, que eu venho aqui para compartilhar com vocês é sempre pelo viés educacional. Inclusive, eu sempre falo sobre isso. Então, a relação, né, entre o açúcar e tudo que eu já disse é muito mais complexa. Né? E não podemos simplesmente dizer, né, que o açúcar causa Alzheimer. O que podemos dizer, né, e que muitos já sabem, têm conhecimento, é que uma alimentação de baixa qualidade, né, especialmente quando associada ali ao excesso de açúcar e a alterações metabólicas, pode fazer parte de um conjunto de fatores que influenciam a saúde cerebral ali ao longo da vida. Então, gente, quando pensamos nas crianças, esse assunto ele merece ainda mais atenção. Ele fica mais complexo. O cérebro infantil, ele está em intenso desenvolvimento, né? Ele constrói ali a fase de maior construção de conexões, né? Esse cérebro, ele aprende, ele desenvolve memória, ele desenvolve atenção, linguagem, autorregulação e tantas outras habilidades, né? Nesse processo aí da fase infantil. Então, uma alimentação equilibrada faz parte das condições que favorecem um desenvolvimento saudável, né? Isso também é de conhecimento de todos, né? Pelo menos todos que se preocupam, né, em se informar em relação à saúde, né, tanto orgânica quanto mental. Isso não significa que uma criança nunca possa comer um doce. Não é privar essa criança de um docinho, né? Mas significa ensinar que doce pode fazer parte da alimentação, mas que não precisa ocupar ali o centro dela. Então, um docinho, ali até como prêmio, né? Após o almoço, um jantar, uma sobremesa, gente, ali com consumo equilibrado, que mal tem. Muitas vezes procuramos ali estratégias, né, para melhorar a concentração, a memória ou o comportamento da criança.
mas esquecemos de coisas mais importantes, né? De olhar para aquilo que sustenta esse cérebro todos os dias. Então, sono, alimentação, ou melhor, boa alimentação, movimento, emoções, relações, boas relações sociais e ambiente de aprendizagem, tudo isso está conectado. Então, não estamos falando de um alimento, né, de um único alimento responsável por todos os problemas. Não. Estamos falando do equilíbrio, né, de dizer não ao excesso, né, de se policiar, de policiar ali a alimentação de uma criança, que depende exclusivamente dos nossos cuidados enquanto adulto. Porque o cérebro ele funciona como uma grande rede, né? E muitos fatores trabalham juntos para determinar como ele funciona, né? Inclusive essas condições aí de boa alimentação. Então o remédio não é cortar completamente o açúcar, é cuidar do todo, é cuidar do sono, é cuidar das emoções, do movimento, né? Que tanto a criança precisa, das relações, é cuidar também da alimentação. Então, tudo isso conversa com o cérebro ali o tempo inteiro. Porque aprender não depende apenas da inteligência. Depende também das condições que oferecemos para que esse cérebro funcione ali da melhor forma possível. Não é exterminar o açúcar da vida de ninguém. É se policiar em relação ao consumo do açúcar. Não olhe para apenas assim a urgência daquele alimento que te dá prazer, né? Olhe também para o seu cérebro. E se você chegou até aqui e ainda não curtiu, faça isso agora. E já me segue também, tá? Todo cérebro aprende. Entender esse cérebro é uma das formas mais inteligentes de cuidar da vida, da sua vida. E eu te vejo no próximo vídeo.